TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à série de entrevistas que nós estamos fazendo com os principais políticos, os principais empresários, os principais profissionais do Ceará, todos eles vencedores das nossas promoções. Nesta cadeira só sentam vencedores, porque para cá só vem quem ganha as nossas promoções. E hoje eu estou recebendo aqui um grande vencedor, doutor Enio Silveira, professor Enio Silveira. O Enio, ele é o diretor do Colégio Antares. Ele esteve aqui conosco já uma vez, no dia 14 de agosto de 2011, ou seja, fazem mais de 6 anos que ele esteve aqui conosco. E ele dirige esse Colégio Antares, que está completando agora, me parece que 10 anos, né? 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos o Colégio Antares está completando. E este é um, digo sempre, que é um, acho que é o único dos grandes colégios do Ceará que praticamente começou com o Enio. Porque os outros grandes todos foram iniciados pelos pais, pelos avós. E o Enio não, ele fez esse colégio desde o início, desde o tempo do curso Antares. Isso. Enio, eu tenho um prazer muito grande em recebê-lo novamente aqui no nosso programa. E hoje eu queria conversar com você sobre o colégio e quero conversar com você sobre os livros que você publica, sobre os livros que você edita. Da vez passada, eu me lembro, eu revi a sua entrevista no sábado para ver justamente o que eu abordei. E nós não falamos nos seus livros que você escreve, que você publica. Praticamente falamos só no colégio. Não falamos também sobre o curso Antares. Então, hoje eu queria falar com você sobre o curso Antares, que foi como iniciou a sua organização educacional. Satisfação, Enio, recebê-lo aqui. Prazer, Roberto. Mais uma vez, eu esteve aqui em 2011 e aproveitar para parabenizar, né? Você falou aí hoje que é o programa de número 300. É, exatamente. Isso é uma conquista, é uma vitória, é sinal de competência e um legado que fica para a sociedade cearense de várias entrevistas com pessoas que trazem, que levam para a população informações de diversas áreas de trabalho. Perfeito. E eu fico feliz de estar aqui e fico à tua disposição. E você é um dos poucos que está dando a segunda entrevista, porque eu procuro não repetir, então me parece que tem uns 10 ou 12 que deram duas entrevistas. Quase todos os outros só foi uma entrevista. Então você deu, como eu disse, essa primeira entrevista em agosto de 2011 e agora nós vamos fazer outra entrevista procurando não abordar os assuntos que foram abordados na primeira edição da entrevista. Doutor Enio, eu quero que você me conte como foi o começo. Eu lhe acompanhei desde o início, quando você tinha o curso de preparação para o Colégio Militar, o curso Antares. Eu queria que você me dissesse como foi que começou, como é que foi a história, desde o comecinho do curso Antares. Ok, Roberto. Eu passei para o Colégio Militar em 69 e meu pai me preparou em casa mesmo. Ele gostava muito de matemática e foi um grande professor. E logo ao entrar no Colégio Militar, por recomendação, por escolha de um professor de nome Gildo Rosas, um professor brilhante, ele me chamou para ser monitor. E eu me encantei. Eu ia à tarde para o Colégio Militar, saía de casa e pegava ônibus e dava aula. E eu notava que a turma gostava, ficava sempre a sala cheia. E os alunos que faziam essas aulas à tarde, eles tinham resultados muito bons nas provas. E eu comecei a me encantar com o ensinar, a vocação de ensinar. E você dava aula aos seus colegas? Dava aula para a minha turma, né? Naquela época seria o atual 5º ano. Certo. E os meninos iam, somente véspera de prova, e a gente estudava junto, e eles aprendiam muito, e se saíam muito bem. E foi criando aquela história que tinha um jovem que dava aula, ensinava bem, e eu comecei a dar aula em casa, comecei a preparar em casa, no quintal da casa, nós tínhamos uma garagem, e eu comecei a preparar aluno para ingressar no Colégio Militar. Então, muito novo ainda,
no término do antigo ginásio, eu já tinha 20, 30 alunos em casa, eu ia preparando. A gente começou com 4 alunos, depois 12, 30. E os alunos, de uma maneira geral, passavam, e passavam muito bem, porque a gente tinha uma idade muito perto, muito próxima. A maneira de conversar era muito fácil, a gente se dava muito bem. E eu passava na linguagem deles com muita facilidade. Então começou a surgir a história que havia um jovem que preparava em casa e que preparava bem, e os alunos iam passando. E aí eu não parei mais, né? Então era o curso do professor Enio, resultados muito bons. A gente chegou eu era já no término do Colégio Militar, ainda aluno do Colégio Militar. Teve um ano que de 39 vagas a gente aprovou 38. Que beleza isso. Aí eu entrei na faculdade e a partir daí deixou de ser o cursinho do Enio e passou a ser o curso Antares. Aí eu entendi que tinha que ter uma empresa, montei uma empresa, saí de casa, aluguei um imóvel, né? Aluguei o imóvel que hoje está o Antares Fundamental, que foi Geo Aldeota, onde eu fui o primeiro diretor. Então, um imóvel para mim que tem uma história. E lá eu comecei fora de casa, foi o primeiro ambiente diferente, foi da minha casa, e aí já tinha uma cara de uma empresa, de um pequeno negócio. Eu preparava aluno do Colégio Militar. Até que a gente chegou realmente, na época tinha o Major Aston, um professor maravilhoso, que era Conheci dono... o Major Aston. Faleceu, isso, né? Não sei te dizer. Dono do Colégio General Osório, um professor fantástico. E a gente foi, pouco a pouco, entrando no mercado e assumindo o comando de cursinhos, né? Depois veio a ideia do colégio, mas o cursinho foi a grande base, foi a grande estrutura que fez a gente ter força para começar o Colégio Antares. Interessante, viu, Enio? Como eu disse a você, eu lhe acompanho já há muito tempo. Você, inclusive, já foi 6 vezes homenageado nosso. A primeira homenagem que eu prestei a você, a sua empresa, foi em 1993. Já era curso Antares. Curso Antares. Quer dizer, você ganhou o seu primeiro prêmio da PPE, você ainda não tinha nem os colégios, só tinha o curso de preparação para o Colégio Militar, né? E aí você ganhou em 1993, em 2011, 2013 e agora você é tricampeão. 3 anos seguidos que você ganha, 2015, 2016, 2017. Então, quer dizer, desde aquele tempo eu lhe conheci, entendeu? E passei a observar, o seu curso realmente era um curso muito bom, e você aos poucos foi transformando o curso em colégio, né? Isso. Sim, amigão. E aí no curso, você passou quantos anos só com o curso mesmo, Antares? Bom, o curso, eu começo na década de 70 e ele vai até... O curso existe até hoje, né? A gente abriu o colégio, mas o cursinho funcionando à noite como horário alternativo, ele ainda existe. Já existe até hoje. A gente continua com uma aprovação maravilhosa. Mas com o nome de curso mesmo? Nome de curso Antares, né? Tem o Colégio Antares e o curso funciona à noite, normalmente. Em todas as unidades? Em 4 unidades. Nós temos na Praia de Iracema, no Papicu, nas 6 Bocas e no Fátima. Certo. Ele funciona normalmente. Domingo agora, que passou, ontem no caso, a gente teve mais um concurso do Colégio Militar. Foram 1.411 candidatos para 40 vagas. Então ainda há uma procura muito grande. A sociedade entende o Colégio Militar como uma escola de referência, de qualidade, de disciplina, de ótimos professores, de preço baixo e tem uma procura realmente muito grande. Você foi aluno do Colégio? Eu fui aluno do Militar, né? Eu fui aluno, entrei em 69, saí em 76. Realmente amei a escola. Você fez todo o seu curso base? Fiz todo o curso secundário lá? Todo lá. Fiz até o 3º ano. Aí entrei para a engenharia mecânica e depois eu concluí a engenharia elétrica também. Certo. E nesse concurso que houve domingo passado, você tem a perspectiva de ter uma boa aprovação novamente? A gente vem mantendo, né? Na época do cursinho, a gente tinha uma aprovação, chegava a 90%, 100%. Hoje já há uma distribuição maior, existem outras escolas preparando também, cursinhos. A gente tem mantido uma faixa de 60%, 70% até de aprovação. É mesmo? A aprovação ainda é muito boa, né? Eu fico com pena porque muitos alunos maravilhosos nossos saem do Antares e ingressam no Colégio Militar, mas é uma escola referência, também uma escola maravilhosa, e é uma missão nossa. Como o Antares começou como um cursinho, a família ainda liga muito o colégio ao curso preparatório e a gente mantém essa preparação em altíssimo nível.
Quer dizer que 60% a 70% dos alunos aprovados são do curso Antares. São do curso Antares. Certo. Agora você não prepara para vestibular não, né? Não. A gente só tem até o 3º ano. Nós não temos o pré-vestibular. Certo. Então você prepara para o colégio militar. Hoje nós temos preparação para o colégio militar. E para os nossos alunos, para tudo. ITA, IME, né, o Enem como um todo, FGV e qualquer concurso que eles tenham interesse. Então o Antares hoje prepara o seu aluno, normalmente um esforço muito grande, para que ao concluir o 3º ano ele esteja apto a enfrentar e passar em qualquer um desses vestibulares. Certo. Quer dizer que o curso que o aluno normalmente faz, ele não faz mais uma preparação específica para o vestibular, não, né? O seu próprio 3º ano já... A gente tem, como nós não temos um pré-vestibular, a gente tem aquela obrigação e aquela vontade, aquele desejo de fazer um trabalho muito forte para que o aluno possa passar de primeira. Muitas vezes ele não passa, alunos maravilhosos por um curso como medicina, direito, e aí ele vai fazer um cursinho fora, né? E muitas vezes aquele aluno que é autenticamente Antares, que estudou a vida toda no Colégio Antares, ele faz um cursinho às vezes de 6 meses e ele dá nome, ele dá o registro como aluno de uma outra instituição. Realmente o Antares só tem até o 3º ano. Certo. Mas mesmo assim, esses alunos do Antares, que não têm um curso específico de pré-vestibular, mesmo assim eles conseguem uma aprovação? A gente tem uma aprovação maravilhosa, Roberto. O Antares ele tem uma aprovação superior a 90% de todos os seus alunos. Então, se o aluno quer ITA ou IME, ele faz a preparação e ele está conseguindo isso. Se o aluno quer um curso pesado como medicina, direito, o Antares prepara também, ele tem aprovação maravilhosa. Hoje nós temos um colégio em número de alunos, proporcionalmente a grandes instituições, menor. E, logicamente, o nosso 3º ano, hoje nós temos menos de 200 alunos. Então, quando você sai um resultado, o número absoluto, às vezes, não é tão grande. Mas, em porcentagem, a nossa aprovação, ela é maravilhosa. Certo. Entendeu? Mas tem casos de alunos que foram do Antares e ingressaram direto no Vários casos. Vários casos. Diversos casos de alunos que concluem com a gente e já estão entrando no ITA, no IME e nos grandes concursos do Brasil. Certo. Okay? Isso é muito bom para você. Né? E a gente fica no orgulho de dizer que esse aluno é autenticamente Antares. Eu praticamente não recebo, nós não recebemos aluno no decorrer do curso. Os nossos alunos ingressam na educação infantil e são nossos durante todo o ano. E terminam, se formam no 3º ano, então é um aluno autenticamente Antares, um aluno que se adequa às características da escola, disciplina, e que a gente tem uma atenção muito grande. Conhece todos eles, o perfil, a família, e consegue resultados maravilhosos. Até porque a gente tem turmas de 3º ano, de ensino médio, nossas turmas basicamente numa faixa de 25 a 30 alunos. Então há um rendimento muito grande desses meninos. Quer dizer que normalmente o aluno do Antares, ele ingressa desde educação infantil. A grande maioria do nosso aluno, ele vem conosco desde a educação infantil. É lógico que, evidentemente, às vezes aparece um caso de um aluno que ingressa, por exemplo, já no 3º ou 4º ano, né? Mas não é comum isso. Né? Não é comum. São poucos casos e, normalmente, quando chega, são alunos, às vezes, vindo de outro estado que tem a referência de uma grande escola. A maioria dos nossos alunos, realmente, eles entram na educação infantil ou Fundamental 1. Perfeito. Meu irmão, com relação aos seus colégios, atualmente, na entrevista passada, você tinha uma sede na Barbosa de Freitas, tinha uma na Praia de Iracema, tinha uma no Papicu, tinha uma na Seis Boca, uma no bairro de Fátima e dois fundamentais. Um na Santos Dumont e... Não, você só tinha um da Santos Dumont. Só da Santos Dumont. Naquela época da entrevista passada. Me parece que você acrescentou mais um colégio desse fundamental, né? Que é justamente esse seu colégio mais seletivo. O que eu fico impressionado, porque eu mesmo já fui portador várias vezes de pessoas que vêm me pedir, porque sabe que eu sou seu amigo, para conseguir uma vaga lá no fundamental da Santos Dumont. E eu nunca consegui, porque você me dizia sempre que tinha fila, tinha pedido e que tinha que obedecer lá a ordem cronológica das coisas. E eu tentei várias vezes, pessoas amigas minhas, eu digo, rapaz, esse colégio eu nunca vi um negócio desse, que a pessoa briga para entrar no colégio e não consegue vaga.
Aí me parece que você, há uns 2 anos atrás, abriu um outro na Barbosa de Freitas, não é isso? É isso. 2010, como eu te falei, o imóvel que tinha sido do GEL, e eu fui o primeiro diretor com 20 e poucos anos, o imóvel onde eu tinha começado o Antares, ele voltou às nossas mãos e eu imaginei um projeto diferenciado. Eu já vivi educação vários projetos, e pensei numa escola diferente, uma escola estilo a escola americana, a escola europeia, onde você tem o aluno se deslocando da sala. Ele não tem um local fixo, não é aquele aluno que chega no primeiro dia e até o último dia do ano letivo ele está na mesma sala, no mesmo local. Certo. Logicamente, para fazer isso, você teria que ter uma estrutura pequena por conta dos deslocamentos. E nós montamos um projeto, é um prédio belíssimo, instalações maravilhosas, e lá o aluno se desloca. Então ele assiste uma aula de matemática numa sala, se desloca para de português, e o professor, ele é o dono da sala, é o responsável pelaquela sala. O professor, aquela sala é dele, com todo o instrumental, tudo que ele precisa. E são professores mais vocacionados para a disciplina. Então, hoje o Antares tem 200 profissionais, professoras polivalentes, mas tem uma que tem um apego, uma qualificação maior em matemática. Então, ela vem para ser professora de matemática. Outro de geografia, outro de história. Então, você vai ter uma sala, o aluno se deslocando e tendo um professor de referência, de qualidade, de conhecimento maior daquela disciplina. Com isso, você tem um maior rendimento. E esse projeto pegou muito bem, ele tem um apelo muito grande em artes, na parte de esportes. A gente fez um projeto chamado de projeto da Escola da Inteligência, um projeto com o Dr. Augusto Cury, que é um fenômeno, uma pessoa que há 10 anos é o maior vendedor de livros do Brasil e que tem um trabalho de inteligência emocional. Então, além de você trabalhar o lado do conhecimento, a gente passou a trabalhar o lado das emoções. Preocupação que o aluno esteja bem, que tenha relações saudáveis, que saiba enfrentar um não, que saiba enfrentar a dificuldade da vida, que você possa, durante toda a escola, trabalhar esse lado. E esse projeto começou na Santos Dumont, depois a gente levou para todas as sedes. Mas a Santos Dumont, então, começou dessa maneira, é uma sede que só tem 2 turmas de cada série, 2 segundos, 2 terceiros, 2 quartos e apenas o ensino fundamental. E aí é uma procura realmente muito grande. O projeto impressionante, encanta. Né? O projeto encanta, né? Nos primeiros anos a gente começou sem saber da força do projeto e eu fiquei muito constrangido porque era uma fila arrodeando o quarteirão para conseguir uma vaga e a gente tinha que ter um critério e a partir do 2º ano a gente passou a trabalhar com a informática. Então, quando chega determinado dia, 9 horas, a gente abre as inscrições e é online. Aqueles que chegarem primeiro, eles têm direito à vaga. E a procura é tão grande, tem uma concorrência tão grande que a gente, dos 3 anos para cá, contratou um serviço de auditoria para não ter nenhum questionamento quanto a essas vagas. Que coisa interessante, né, rapaz? E por conta dessa procura, aí vem da entrevista para cá, a gente abriu mais uma sede. Como a Santos Dumont não estava conseguindo atender a todos os pedidos, eu tinha vários amigos que se queixavam e muitas vezes tinha que dar não, abrimos uma segunda sede na Barbosa. Inclusive eu, né? Inclusive, né? No mesmo projeto, com as mesmas. Tudo que tem na Santos Dumont tem na Barbosa de Freitas. E a procura é a mesma. Então a gente hoje tem a opção da Santos Dumont e a opção da Barbosa. E o que tem de interessante também? Fortaleza tem escolas de educação infantil maravilhosas. Você conhece, você tem neto aí estudando. Quantas escolas boas, né? E tem o ensino médio de uma qualidade total. Hoje o Ceará é respeitado no Brasil todo por resultados. Né? Eu queria que você fizesse uma análise disso aí para mim, rapaz. O Ceará hoje está respeitado no Brasil, não só nas escolas particulares, a gente vê aí o índice de aprovação no ITA, no IME e em outras grandes faculdades, até na escola pública, né? Tudo. O governador agora conseguiu, no ano passado, né? Das 100 principais, melhores escolas primárias públicas, aí são escolas públicas, né? Das 100 escolas, 77 estão no Ceará. A quem você atribui essa mudança tão repentina? Porque a parte da educação particular, não, porque já faz algum tempo, né?
que vocês vêm trabalhando muito bem, os alunos, não só você, como tem o Farias Brito, tem o Ari de Sá, né? Mesmo assim, eu surpreendentemente acho os resultados do Ceará maravilhosos. Mas agora até na educação pública, eu entrevistei aqui o secretário Idilvan Alencar, né? Que me parece vem fazendo um trabalho excelente, né? Nas escolas públicas e que está conseguindo esses resultados. A que você atribui isso, Roberto? O nome é trabalho, né? Dedicação, é competência, porque tudo que você faz com amor, com paixão e com dedicação, você consegue resultado. Então, hoje, as escolas particulares de Fortaleza, elas brilham, elas são referência no Brasil todo. E sempre que eu viajo muito como autor, vem a pergunta: o que vocês fazem no Ceará que é tão bom? E agora, de um tempo para cá, são muitos os elogios à escola pública. Como ela tem qualidade. Os números, eles são encantadores. Os resultados dos diversos exames feitos de avaliação no Brasil, a escola pública do Ceará é referência. Então, acho que ali o cearense que é inteligente mesmo e a qualidade, a dedicação das pessoas que estão no comando desses projetos. É impressionantemente agradável, né, para o Ceará ter uns resultados desses, né? Inclusive, o Otto, lá do colégio Ari de Sá, me comentou há uns 2 ou 3 anos atrás que abriu um sistema de ensino Ari de Sá, onde ele ia procurar levar esse sistema de ensino para o Brasil todo. E eu questionei, eu digo, Otto, como é que um sujeito que tem uma escola em São Paulo, em Porto Alegre, em Florianópolis, vai querer usar um sistema de ensino do Ceará? Eu questionei isso a ele. Ele disse, não, Roberto, mas vai dar certo. E parece que está dando certo, né? O sistema de saúde está em vários estados do Brasil, né? Os resultados das escolas daqui são tão boas que eles encantam. Então, tudo que você vender, todo material, qualquer coisa que você venha falar que é de uma escola referência, que tem grandes resultados, ele logicamente vai ser muito bem aceito. Pois é, mas você sabe, né, que o sulista tem um certo preconceito ainda com o Nordeste, né? E aí eu questionei muito, eu digo, rapaz, será que um aluno de São Paulo vai querer usar um sistema de ensino do Ceará? Eu realmente não acreditava. Mas hoje eu soube que o sistema ali de ensino hoje já tem, não sei nem qual é o número, é um número enorme de escolas no Brasil que estão adotando isso, né? Então isso mostra, além dos resultados maravilhosos, sim, que se tem no ITA, no IME, né? Estão falando, inclusive, já na abertura de uma unidade do ITA aqui, né? Eu vi, inclusive, já na imprensa que aquele capitão Bosco já doou até uma área lá no Cumbuco, né? Eu ouvi falar sobre isso. Para construir uma unidade do ITA. Então, o grande é a aprovação dos alunos do Ceará, né? Isso nos orgulha muito, viu, Enio? Então, eu queria saber de você como nós chegamos a esses valores. Não só na escola particular, como na escola pública. Como é que de repente, porque eu me lembro que antigamente, não há muito tempo atrás, há uns 8 ou 10 anos atrás, o ensino do Ceará era tido como fracasso, o ensino público do Ceará, né? E particular não, nós sempre tivemos boas escolas. Mas o ensino público foi de repente, né? Eu acho que é o que eu falei mesmo, é dedicação, é projeto, né? Gente boa no comando, pessoas que têm paixão pelo que faz. A escola particular já vem bem há muito tempo. Eu dirigi o GEL com mais 2 sócios, Nazareno e o professor Chico Sampaio, e a gente já, na década de 80, a gente começou a trabalhar ITA e IME. E eu lembro de uma capa da antiga revista ainda, Cruzeiro, né? E depois vinha na manchete, onde aparecia que uma escola do Nordeste tinha aprovado 13 alunos no ITA. Então, naquela época, já década de 80, o Ceará já se fazia presente com grande aprovação no ITA, de uma escola que era nossa, nós fundamos, que era o GEO Estúdio. E de lá para cá nunca parou de crescer. Então, 1980? 80, nós fundamos o GEO em 86, o Colégio GEO. Né? Em 86 nós fundamos o Colégio GEO. Já tinha esse bom índice de aprovação? Não, 86 foi o primeiro ano. Em 88 a gente já teve 13 aprovações no ITA. E aí não parou mais. Então a gente continuou com uma aprovação muito grande. Então essa experiência, a gente tem assim um orgulho de ter começado. E hoje as escolas do Ceará estão
com aprovação maravilhosa todo ano. Que beleza isso, né, rapaz? Isso nos orgulha bastante. Eu, ano passado, inclusive, no ano passado não, no início desse ano, fiz uma homenagem especial ao governador por esse destaque que é a educação do Ceará. Agora a pública também, né? Teve um destaque muito grande. Eu trouxe aqui para esse programa nosso o doutor Edilvan Alencar, que é o secretário de Educação do Estado, né? Que me parece que é um rapaz que veio de Brasília, é cearense, mas parece que trabalhava em Brasília. E ele veio aqui e contou, rapaz, esse extraordinário sucesso, né, da nossa educação pública também, né? Meu irmão, eu queria continuar conversando sobre essa escola diferenciada que vocês têm lá, né? Como é que se chama? É a escola... Antares Fundamental. Antares Fundamental. Então, como eu estava te falando, a educação infantil hoje, Fortaleza tem escolas maravilhosas. Ensino médio, a gente tem resultados que encantam em todo canto. Agora, a parte mais importante da carreira escolar é exatamente o ensino fundamental. Daí o nome, é a base de tudo. É a base de tudo. É quando você cria a cultura do estudo, é quando você cria a formação de valores. E não havia em Fortaleza nenhuma escola que tivesse a preocupação de ter um trabalho com exclusiva atenção para esse segmento. E aí veio a ideia, disse, não, vamos abrir um segmento para cuidar exatamente do que é fundamental, da parte mais importante da vida acadêmica do aluno no setor de colégio. Então a gente abriu o Antares Fundamental, que é série que só tem do segundo, 7 anos normalmente, ao 9º ano. Certo. E aí criou-se um projeto diferenciado, com empreendedorismo, aula de robótica, o inglês fortíssimo. Em 2010, a gente começou um projeto bilíngue. Hoje já se fala muito em bilíngue. Em 2010 nós iniciamos e hoje nós temos uma aprovação em Cambridge. E aí quem está avaliando não é o Antares, é Cambridge, de mais de 90% dos nossos alunos. Então, os alunos que em 2010 começaram a ter uma carga maior, e uma vantagem, o Antares trabalha o inglês com as turmas muito reduzidas. É difícil você trabalhar uma língua estrangeira com 30, 40 alunos em sala de aula. Então é preciso ter uma atenção maior, ouvir e conversar. Então o Antares tem, nas suas aulas de inglês, um número reduzido de alunos. E o resultado nosso em Cambridge, desses últimos anos, é maravilhoso. Então esse projeto do Fundamental, que deu tão certo, né, nesse projeto bilíngue, nós levamos para todas as outras sedes. O Fundamental atua também muito como um bom laboratório, porque é uma escola pequena, fácil de você trabalhar, testar, e quando dá certo os projetos, eles automaticamente estão levando para Praia de Iracema, Papicu, Seis Boca e Fátima. E assim tem sido constantemente. Então, muitos projetos importantes, a parte de empreendedorismo, essa parte de robótica, essa parte de automação, a parte de jogos educativos. E agora nós estamos testando também uma plataforma com o Google, né? Google, ela abre um leque de atividades, abre uma plataforma onde aluno, professor e o grupo técnico, ele passa a conversar entre si. E se fala naquela aula invertida, onde o aluno, ele é muito protagonista, ele começa a montar também a aula, ele coloca assuntos, o professor puxa o assunto, o aluno coloca suas informações e passa a dividir com o professor o comando da aula. E a Google emite relatórios para a escola dizendo como é que aquilo está sendo feito, quantas vezes o professor usou. E tem sido uma experiência que a gente está começando agora no Fundamental, que a gente espera também abrir para todas as escolas Antares. Beleza. Me diga uma coisa, Enio, você que é professor também, tem vários livros publicados, nós vamos já conversar sobre isso. Essas experiências inovadoras que você tem lá no Colégio Antares, por que você não implantou o sistema de ensino Antares, que o Vale de Sá está com tanto sucesso? Roberto, o sistema de ensino é uma coisa muito boa, principalmente quando a escola precisa de um norte, de um grupo que prepare, que amarre, que dê destino ao seu planejamento escolar. Hoje o Antares tem um departamento chamado DEA, Departamento de Ensino e Estatística. E ninguém melhor do que para arrumar a sua casa do que os seus profissionais. Então hoje eu tenho um grupo de 20 a 25 profissionais
que eles estudam tudo o que acontece em todas as unidades. Então, todas as provas passam pelo DEA. Terminou de fazer uma prova, essa prova é avaliada. Como é que foi a primeira questão? A segunda, quantos acertaram, quantos erraram, quais foram os problemas dessa prova? E online, o professor está recebendo um resumo, assim que a prova é concluída, do que aconteceu. E ele tem a obrigação de dar retorno ao DEA. Por que aquela questão tanta gente errou? Por que essa questão foi tão fácil? O que deve aprimorar? E a amarração de todo o conteúdo programado, né? Então, você sabe o que o professor vai fazer na aula 1, na aula 2, isso de todas as matérias e de todas as séries. E o que ele vai usar de recurso tecnológico e de material concreto. Então, hoje, a escola tem para si o que poderia ser um sistema de ensino, mas a gente usa exclusivamente. E eu, como autor da editora, sou fã do livro didático tradicional. Eu acho que não tem coisa melhor do que o livro didático em termos de uso. Hoje, por exemplo, eu vejo ainda no mercado autores que foram da minha época de estudante. Livros consagrados, livros de uma qualidade indiscutível. E por ser de editora, por estar há 22 anos na Editora Moderna e saber da força, da qualidade, eu sou muito encantado com o livro tradicional. Então, o Antares escolhe o livro, os bons livros, os grandes autores e trabalha com o seu planejamento e não com o sistema de ensino. Perfeito. Doutor Enio, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje, programa de número 300. Eu fico muito feliz em estar alcançando esse número. Um projeto que nós começamos em março de 2011. Foi uma ideia que eu trouxe para o então presidente da Câmara, o vereador Aclísio Sena, que foi endossado por ele, depois pelo vereador Walter Cavalcante e agora pelo vereador Salmito Filho, em que a gente traz para cá os vencedores das nossas promoções. Porque lá no dia da nossa festa só fala um em nome de todos. Aí eu decidi criar esse programa para dar oportunidade a outros vencedores que aqui explicassem o trabalho deles. E estou muito feliz, viu, Enio? Porque 300 entrevistas já é uma marca, né? E se Deus quiser, nós vamos em frente aí. Meu irmão, agora eu queria conversar sobre o autor de livros, Dr. Enio Silveira. Enio, eu tomei conhecimento, você faz parte da editora Madeira, é? Moderna, editora Moderna, desde 1995. Em 2017, mais de 2 milhões de livros didáticos foram vendidos no Brasil. Eu lhe pergunto, em quais estados do Brasil você vende os seus livros? Roberto, a Editora Moderna, ela é uma marca consagrada no Brasil todo. Ela tem uma história, né, de muitos anos. Talvez seja a maior das editoras. E em 95 eu fui convidado para apresentar um projeto de um livro. Entrar numa editora não é uma coisa fácil. A editora, ela investe, a publicação de um livro é algo caríssimo, principalmente no volume que a editora quer. Então você tem que ser aprovado primeiro. E eu mandei um projeto de uma coleção do 6º ao 9º ano, foi aprovada e a gente estreou em 95 com uma venda muito boa, né? E aí, em 96, me pediram uma coleção de 1º ao 5º ano. E de 95 para cá, a gente vem mantendo essas coleções sendo editadas e reeditadas. Quer dizer que você tem as duas coleções? Duas coleções, o Ensino Fundamental 1 e o 2. Desde que ano isso? Desde 95. E eu digo muito que editora é o seguinte, você só se mantém vendendo. Porque ninguém vai gastar uma fortuna de livro de professor, livro de divulgação, se você não tiver retorno. Então é muito comum em editoras ter autor entrando e autor saindo. E a gente vem se mantendo no topo de venda de editora desde a fundação. Quando chegou em 2015, me pediram para escrever para o governo, né?
porque eles chamam de PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. E aí é uma outra seleção. Você manda um projeto, tem que atender a diversas e rigorosas normas do governo, e entram diversos livros de diversas editoras e é um funil, apenas alguns são escolhidos. Nós fomos escolhidos. 2016 eu comecei com o 1º ao 5º, foi um resultado fantástico, e em 2017 nós saímos com a coleção do 6º ao 9º, e essa foi realmente um resultado. Só nessa coleção a gente teve mais de 1.300.000 livros escolhidos. Na sua primeira edição? Na primeira edição para a escola pública. E você tem um orgulho muito grande, não é? O valor é você dizer, hoje nós temos um trabalho que está na casa de mais de 2 milhões de alunos no Brasil. No Brasil todo? No Brasil todo, escola particular e escola pública. Lógico que a venda da escola pública ela é muito maior. Ela é uma venda realmente extraordinária. A escola particular, a característica do nosso material é um livro mais difícil, um livro de maior cobrança, até porque ele é muito a cara da nossa escola. Então, o livro que eu coloquei para a editora é o livro que eu uso no Antares. Então, é o autor Enio, diretor de escola, que contribuiu para a editora com um projeto bom. Isso é que eu lhe pergunto. No Colégio Antares são usados, evidentemente, todos os livros que você edita, né? De matemática, né? E aí, quando você vê escola como Rio de Janeiro, São Bento, Santo Agostinho, Santo Inácio, em São Paulo, em Minas Gerais, as grandes escolas do Brasil adotam ou já adotaram o nosso material. Isso é motivo de muito orgulho. Sem dúvida. Né? Trabalho grande. E eu brinco muito na editora que eu sou autor de final de semana. O autor, normalmente, ele só faz isso. Escrever um livro é uma coisa muito trabalhosa, exige muito tempo, muita dedicação. Como é que você concilia esse tempo para escrever esse livro com a administração do Colégio Antares? A escola é paixão, então de segunda a sexta-feira é o colégio. E eu tiro sábados e domingos, roubo um pouco da família para escrever. E eu gosto, né? Tem um parceiro, o professor Cláudio Marques, que foi meu aluno, que colabora muito comigo. E a gente toma um pouco do sábado, um pouco do domingo e às vezes às noites da semana para poder trabalhar. Mas é uma coisa que é feita com muito gosto, com muito amor. E cada vez que chega uma coleção, um filho, que você tem um prazer de ver. E quando saem os resultados numéricos, você fica encantado de estar a cada edição melhorando, aprimorando e tendo uma procura, uma busca maior das grandes escolas do Brasil. Aquela escola do Piauí, durante muito tempo, né, que foi resultado, chamou a atenção no Brasil, ela sempre trabalhou com o nosso material. Então a gente fica vendo escolas que brilham. Qual era a escola? Trabalhando. Acho que Dom Bosco, se eu não me engano, Dom Barreto. Né? Então no Piauí a gente tem uma venda muito grande. Recife, Santa Maria adotou por muito tempo, que é uma escola referência. Então em todo o Brasil a gente vê escolas de ponta, de altíssima qualidade, adotando um material feito no estado do Ceará. Me diga uma coisa, Enio. Um livro, ele é editado e durante qual é o período em que às vezes tem que fazer uma revisão de alguma coisa? Ou normalmente essa revisão é o quê? Roberto, a cada 4 anos, obrigatoriamente. Como abriga o mercado. Cada 4 anos? A cada 4 anos. Então você tem a editora Saraiva, Ática, Scipione, Moderna. Né? Inclusive a Moderna hoje ela foi adquirida por um grupo espanhol chamado Santillana, que é um grupo enorme. E hoje é a proprietária da editora Moderna, que mantém a marca. Mas a briga é muito grande. Então, a cada 4 anos, obrigatoriamente, nós temos que pegar o material. A matemática é a mesma, mas o colorido, o design, as informações, a atualização. Você coloca um recorde de um atleta, você coloca um PIB do Brasil, você coloca algumas coisas, e logicamente, com 4 anos, você tem que estar mudando. Mas então, isso normalmente acontece com os outros livros também? Todos os livros de editora, normalmente a cada 4 anos eles são renovados. E o mesmo ocorre na escola pública. Você faz um trabalho também, mas há 4 anos você tem a obrigação. E sempre que vem alguma novidade, agora nós estamos trabalhando com o BNCC, né, que é exatamente o currículo comum, a base nacional do currículo comum. Então, muita coisa mudando. E você que está em editora, você tem que estar constantemente atualizando, porque senão o seu livro não passa naquele filtro. O governo é extremamente exigente com a qualidade e atualização desse material. Certo. Okay? Eu lhe pergunto, você hoje tem o seu livro vendido em praticamente todo o Brasil? Todo o Brasil, em todo o Brasil. Logicamente, o maior destaque, por exemplo, Rio de Janeiro, teve ano da gente ter as 10 maiores escolas do Enem adotando o nosso material. Que beleza. Rio de Janeiro. Que beleza, hein? Por conta de ter muita procura por escolas militares e o nosso livro ser extremamente puxado,
a gente chegou a ter anos de ter praticamente 10 escolas de ponta adotando o nosso material. Então, Rio, São Paulo, Minas Gerais adotam muito, né? Que beleza isso, né, rapaz? Isso orgulha muito a gente ter um autor cearense, né? Vendendo tanto livro, principalmente no Sul, né? Porque é aquela história que eu falei, do preconceito que ainda existe, né? Isso. Mas que, graças a Deus, o pessoal da educação do Ceará conseguiu vencer, né? Outra coisa, outra informação que eu tive é que das 2 coleções de livro didático para escolas públicas, o Plano Nacional de Livro Didático... É o PNLD que eu falo. Né? PNLD. Somente a coleção do 6º ao 9º ano das escolas públicas, em 2017, vendeu mais de 1.300.000 exemplares. Isso está no portal da transparência, realmente o governo trabalha com muita transparência e todo ano eles lançam um relatório onde sai todos os livros, todos os autores e a quantidade de livro vendido por título e por autor. E a gente tem mantido o mesmo sucesso da escola particular, a gente tem conseguido na escola pública. Me diga uma coisa, Enio, vender livro, fazer livro, vender, dá dinheiro? Quando o volume é muito grande, logicamente dá. Dá, né? O autor ele tem uma porcentagem pequena, não é uma porcentagem, até porque os custos da editora são muito grandes. Pra você ter ideia, o volume de livros vendidos, produzidos por uma coleção é muito grande. Porque tem toda a divulgação, tem os livros a serem doados para os professores. E o custo desse livro é tão alto, ultimamente, nos últimos anos, inclusive, eu soube que os livros são rodados na China. Eles fazem, tudo vai via... Porque lá é bem mais barato. Bem mais barato. Então, os livros chegam aqui e eles vêm da China. Então, o autor ele tem uma porcentagem pequena. À medida que você vai tendo mais força na editora, que você tem maior prestígio, que você tem mais venda, você, às vezes, consegue contratos melhores. Varia de quanto a quanto o percentual de um autor de livro? Depende se é didático, se é paradidático. Normalmente, ele vai de 4% a 10%. Né? E o encanto mesmo é você ver realmente um material, você ter noção que aquele teu produto, aquela tua ideia, aquela tua criação está em mesas, em bancos escolares, com centenas, milhares de alunos estudando. Isso realmente, para mim, é uma satisfação muito grande. Normalmente, você visita essas escolas onde os seus livros são, ou não? Isso para você seria quase que impraticável. A editora, no contrato, ela nos pede, praticamente, faz parte do contrato, pelo menos 10 palestras por ano. Quando eu comecei, eram 20. E é bom, é um prazer você entrar no auditório lotado de professores e dizer como é que aquele projeto funciona, como é que é teu livro. Eu fiz muito, os 10 primeiros anos, eu fazia uma média de 20 palestras pela editora. Por ano? Por ano, né? O tempo vai passando e a gente vai ficando mais cansado. E hoje eu faço normalmente umas 10 palestras por ano. Aí a editora que escolhe quais são os locais, normalmente são as grandes capitais, que eles têm mais interesse em expor um trabalho de venda dos livros que pertencem à editora. Em 2018, fazem 20 anos que você está... 20 anos do Colégio Antares, né? É do Colégio Antares, né? Não tem nada com as editoras. A editora 22, eu comecei em 95. 22 anos que eu estreiei na Editora Moderna. Tem mais algum professor cearense ou nordestino que tenha livros assim publicados como você, que são editados no Brasil? Roberto, tem muito autor, tem muito professor bom, muito cearense competente. Eu não sei se em grandes editoras trabalhando com livro didático e venda tem algum, né? Por exemplo, a História aqui do Ceará tem muitos autores maravilhosos, inclusive o Arthur Bruno, né? Trabalhei com vários autores, por exemplo, o professor Nelson Campos de História tem um livro maravilhoso. Agora, numa escala maior, em editoras, realmente eu não sei se tem alguém. Às vezes pode até ter em outra editora. O Juarez Leitão. O Juarez Leitão é um craque também, né? Tem trabalho maravilhoso. Eu não sei se hoje, porque a venda do livro didático ela é forte por natureza. É diferente de um livro de uma ficção, de um livro de história que é feito às vezes para o mercado local, só Ceará. O didático ele é vendido. O livro de matemática ele tem venda no Brasil todo. Então, não sei se tem algum outro autor aqui de Fortaleza em escala, vendendo em escala no mercado. Certo.
Mas então há 22 anos você está conseguindo manter esse seu trabalho sempre na Editora Moderna? Sempre na Editora Moderna. Que beleza isso, viu? Fidelidade total. Ô irmão, eu estou feliz com a sua presença aqui, viu? Queria só que você acrescentasse mais alguma coisa que eu deixei de lhe perguntar com relação aos colégios, com relação aos livros. Fique aí à vontade para você dar mais algum detalhe que eu não tenha lhe perguntado. Vamos primeiro das escolas, do Colégio Antares. Teria mais alguma basicamente coisa? A gente falou muito, né? Falou tudo. A história do começo do cursinho, que foi uma história de muita luta, que me dá ainda muita satisfação. Até hoje eu acompanho os resultados. Tem uma prova dessa do militar, eu fico atento a saber como é que foram os nossos alunos. O colégio é uma satisfação, é uma paixão, né? E a gente vem a cada ano melhorando, consolidando a imagem. Como você falou, o Antares, para o nosso mercado, é uma escola nova. É uma escola de 20 anos. Nós temos escolas religiosas com mais de 100 anos. Nós temos escolas de pai para filho maravilhosas, com 70, 80. Escolas que têm uma história e que a gente admira muito. Então, o Antares é aquela escola mais nova, mas que conseguiu impor o seu projeto, a sua cara. Hoje nós estamos em 6 bairros diferentes, né? Praia de Iracema, Dionísio Torres, Aldeota, Papicu, Seis Boca, Fátima. Em todas elas, o registro de uma qualidade, a família aceitando bem, falando bem do Antares. Então, é uma escola respeitada pelas ideias, pelo projeto, pela inovação, pelos resultados. E o que a gente quer é continuar nessa luta, né? Tendo essa qualidade e mantendo esse nome do Antares, que a gente tem tanto orgulho de ter. No interior, você pensa em botar alguma escola? Não, né? A nossa ideia, o foco é na capital, e o foco mesmo é trabalhar com o colégio. Certo. Outra coisa, você consegue, me parece que só nessa escola fundamental, essa diferenciada que você tem, é que me parece que você tem um custo um pouco maior do que os outros, né, as mensalidades, né? Evidentemente, pelo número menor de alunos, o número mais reduzido de alunos, pelas inovações que você tem, né? São os cursos mais caros, né? São os cursos do fundamental. O fundamental, ele tem um preço hoje acima da escola regular, pelo que ele oferece, né? E pela quantidade de alunos. Pra você ter noção, agora no sábado é dia 16, a gente tem uma palestra toda a vida. Antes da matrícula, a gente faz uma palestra, eu mesmo faço, com auxílio, com a participação das diretoras das 2 sedes, da Santos Dumont e da Barbosa de Freitas. E a gente expõe durante 1 hora todo o projeto da escola, para que o pai que quer conheça antes o que tem aqui, como é que é o Antares Fundamental. E é interessante que é lotado, é uma procura muito grande, às vezes não cabe no auditório, e a gente coloca 2 ou 3 salas com projeção do que está acontecendo. E aí, isso é no sábado agora, 16. E quando chegar na terça-feira, a gente abre aquela história da matrícula online. E os primeiros que chegam vão ter direito à vaga. E mesmo tendo as 2 sedes, a Santos Dumont e a Barbosa de Freitas, que tem praticamente o mesmo trabalho, a gente tem uma procura muito maior. Hoje, talvez, numa faixa de 5 candidatos para uma vaga. Inclusive na Barbosa de Freitas? Na Barbosa de Freitas. Certo. Este ano, por exemplo, para o ano de 2018, você já encerrou? Não, como eu estou falando, sábado agora a palestra, né? E terça-feira a inscrição. Ah, sim, você aí, abre a partir as daí, nós estamos abrindo 50 vagas na Santos Dumont e 50 vagas na Barbosa de Freitas. Então, essas vagas, praticamente na terça-feira, elas estão concluídas. Eu vou falar para esses pais que todo ano me procuram, pedindo para falar com você, que eles têm que ficar atentos, então, no dia que iniciar. No dia que iniciar, tem que estar no computador e é uma maneira de selecionar, já que a procura é maior. A única opção que a gente fez foi isso. Um dia desse, disse assim, faz sorteio. Eu digo, não, fazer sorteio de vaga de escola. Então, uma maneira melhor do que a fila, você abre as vagas e aqueles que chegam primeiro têm essa opção da vaga. Gostaria muito de ter para todo mundo, mas realmente é uma escola no espaço pequeno e para atender um número reduzido de alunos, para que a gente possa ter um maior rendimento. É o único colégio do Ceará que tem, né, esse tipo? Esse projeto é muito nosso, sabe, Farias? Eu diria assim que é um sonho fazer. Né? Tem. Né? Eu vivo em escola há muito tempo, às vezes eu brinco, acho que era a escola que eu sonharia para o neto. Não é que ela seja melhor do que as outras, ela dá mais condição de atenção.
Porque você imagina um colégio que tem no máximo 400 alunos. Hoje você tem escola em Fortaleza com 2.000, 3.000, 4.000 alunos. Você tem um universo de 400 alunos, com equipe maravilhosa, com tudo que a outra tem, direção, supervisão, coordenação, psicólogo. Hoje nós temos um departamento de saúde, isso em todos os Antares, independente da sede, com odontólogo, psicólogo, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, nutricionista. Então, a parte de saúde é extremamente bem acompanhada. Então, Antares é aquela escola que tem uma preocupação não só com conhecimento, mas com a formação integral do homem e com um lado de valor, de esporte, cultura, né? Por exemplo, esse lado de esporte, há 18 anos atrás, nós imaginamos um torneio que fizesse o nosso aluno ter motivação para curtir mais o esporte. Então, nós juntamos Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa e Campina Grande. Pegamos de cada cidade dessa 2 ou 3 escolas de ponta, do mesmo nível da nossa. E todo ano os atletas viajam. Esse ano agora foi Natal. Então, você junta 2.000 atletas numa cidade, só colégios bons, e faz um grande encontro, e ali você tem judô, karatê, futebol, natação, em todas as faixas etárias. Então, é uma festa. Esse ano, Natal, o hotel estava lotado de par de alunos que foram torcer pelos seus filhos. Então, é uma coisa diferente também que o Antares tem. Então, são esses projetos que muitas vezes levam o pai a se encantar por ter uma escola de tamanho menor e que tem uma qualidade muito boa, muito grande. Isso realmente é muito bom. Eu noto, viu, Enio, pelo sistema de ensino de vocês, pela educação que vocês dão, vocês ensinam o aluno não só para aprender as matérias, mas vocês dão um ensino para a vida também, né? Quer dizer, porque vocês têm não simplesmente as matérias, a didática das matérias, mas vocês fazem uma preparação dos alunos também para a vida. Para enfrentar a vida, né? É isso? Para enfrentar a vida, as dificuldades. E hoje em dia a gente tem que estar muito colado. A família é cada vez mais ocupada, a família é cada vez mais pai e mãe trabalhando. E fica muito para a escola a possibilidade de colaborar. Então você tem que fugir simplesmente da matemática, do português e começar a ver também o lado da criança, suas fragilidades, o que você pode colaborar, quais são as suas dificuldades. E esse projeto da inteligência emocional hoje está em todas as nossas escolas do CURI. Ela é maravilhosa, é uma aula por semana que pode ser trabalhada com qualquer professor de qualquer matéria, exatamente chegando perto do aluno, do seu lado mais emocional, da sua saúde psicossocial. O que eu posso fazer para esse aluno ficar mais forte, para esse aluno ter mais uma reação melhor aos grandes problemas que ele vai enfrentar. Eu tive a oportunidade você uma vez me convidou, eu fui visitar aquela unidade da Santos Dumont. Sim. Eu não conhecia ainda o da Barbosa de Freitas. Mas vocês têm lá um sistema muito interessante. Vocês têm lá aquele espécie de um... Plenário? Plenário. Vocês têm um plenário lá, né? Que ali é onde vocês... O lado de comunicação. Isso. Então é uma sala com microfone para todos os alunos. Isso. Você tem no formato de um plenário. Isso. Né? E o professor puxa um tema, as crianças a partir de 7 anos de idade, do 2º ano, e aí você começa a vê-los falar. Fala um, depois o outro mais encabulado. E com o passar do ano, você vê todos falando muito, falando bem, porque eles são treinados. Eles têm a oportunidade. Isso nós temos na Santos Dumont e na Barbosa de Freitas. É um projeto com a desinibição. Desinibição. Né? Isso precisa falar, precisa. A gente sempre tem essa dificuldade, né? O ficar encabulado. Eles não, eles devagar vão treinando e daqui a pouco estão falando. Quando chega no fim do ano, você sente que eles progrediram muito, né? Outra coisa, Enio, essa parte de inadimplência, vocês sentem muito lá no Colégio Antares, com essa dificuldade toda aí dos brasileiros, a inadimplência grande lá? Roberto, a gente vive um momento difícil, a crise está aí, a gente tem que ter muita paciência, por outro lado a escola tem suas obrigações, mas a inadimplência com certeza cresceu. Cresceu, está sob controle, né? A escola tem os seus mecanismos de cobrança, mas a gente tem que entender, muitas vezes é um pai que está desempregado, é uma família que está vivendo um momento difícil, é um parceiro. Né? A gente então tenta trabalhar com paciência, mas logicamente entendendo também que nós temos também nossas obrigações. Isso. Né? Graças a Deus o Antares tem se mantido bem, em equilíbrio, e nesse período todo de 98, eu sempre digo, é uma escola que sempre cresceu. Todo ano tem um pouco a mais do que o ano anterior.
né? Até porque nossa característica não é de ser uma escola grande, mas uma escola que desde, basicamente, da fundação, toda a sua sede tem um turno da manhã praticamente todo ocupado e à tarde não, é onde às vezes a gente tem algumas vagas disponíveis. Certo. Meu irmão, eu fiquei muito feliz, viu, com essa entrevista com você. E eu queria saber com relação só para a gente concluir a nossa parte, do seu lado de autor de livros. Como é que você falou que de 4 em 4 anos tem que haver, de certo modo, uma atualização, né, dos livros. Isso. Evidentemente que no conteúdo, matemática não tem muito o que mudar. Não tem muito o que mudar. Né? Mas vocês, evidentemente, que procuram sempre inovar. E eu lhe pergunto, e com relação, então, a essa parte de autor que você então, atualmente, esse último ano, eu vi pelas informações que eu peguei, você vendeu mais de 3 milhões de livros. Mais de 2 milhões de livros. 2 milhões de livros. Né? E isso já é uma marca muito boa, muito importante para você. Você teria mais alguma coisa a acrescentar, Enio? Na parte de livro, como são 4 coleções e a gente renova a cada 4 anos, é um por ano. Então, eu brinco sempre na editora que eu fiquei numa situação que eu não tenho nenhum ano de sossego. Então, cada ano eu estou renovando o livro. Como o ciclo é de 4 anos, a cada ano nós estamos renovando a coleção. Mas é uma satisfação muito grande, eu tenho um prazer enorme em trabalhar esse material didático. Você é professor, no seu sangue está essa sua marca de professor, né? E não só de professor, como de autor de livro, né? Isso. Ô Enio, meu irmão, fiquei muito feliz de você ter vindo Roberto. aqui, uma satisfação muito grande você ter comparecido aqui ao nosso programa. Você foi homenageado agora na quinta-feira passada, na nossa festa tradicional, que nós já fazemos há 28 anos. O Colégio Antares foi escolhido o melhor colégio do Ceará. E o seu filho esteve lá presente no evento. E eu fico muito feliz quando a gente homenageia aquelas entidades e aquelas empresas que a gente particularmente acompanha e que vê que elas estão bem. Então, quanto o nosso colegiado de jurados, que você sabe que a escolha não é minha, mas que o colegiado de jurados acompanhou também o nosso raciocínio e concordou com as nossas escolhas. Pois é, muito obrigado a você, meu irmão, pela atenção. Os telespectadores, muito obrigado pela audiência. Este programa aqui vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 18 horas, reprisa na sexta-feira, às 15 horas. Eu vou colocar no YouTube para todo mundo essa entrevista do Dr. Enio e vou dar para ele também um DVD onde ele vai poder exibir lá nas sedes do Colégio Antares. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.